Imagine que dentro de cada célula do seu corpo existe um arquivo secreto. Um arquivo que guarda não só o seu DNA, mas todas as marcas invisíveis do que você viveu. Dor, trauma, medo, estresse. Elas ficam lá, grudadas como cicatrizes químicas, envelhecendo você por dentro antes do tempo. E se eu te dissesse que você pode apagar essas cicatrizes, com o poder da sua própria intenção? Bem-vindo à ciência da recalibração celular, o segredo que a ciência oficial ainda sussurra nos corredores escuros dos laboratórios. Quando você decide de verdade focar em algo, gratidão, cura, perdão, o seu cérebro libera neurotransmissores específicos. Serotonina, dopamina, neuropeptídeos que viajam como mensageiros silenciosos. Esses mensageiros não são delicados. Eles são tesouras moleculares. Enzimas ativadas por esses químicos cortam, com precisão cirúrgica, os marcadores indesejados que ficam presos no seu DNA. Aqueles grupos metila, pequenas etiquetas que gritam, lembra daquele trauma? São arrancados, removidos, como se você pegasse uma borracha e apagasse linhas inteiras do seu código vital. Não é mágica, é bioquímica ativada pela intenção. O seu foco consciente vira a chave que libera essas tesouras, e o seu corpo obedece. E dentro de você existe um relógio escondido, não o do seu celular, o relógio de Horvath. Ele mede a sua idade biológica pelas marcas de metilação no DNA. Não os anos que você viveu, mas o quanto o seu corpo realmente envelheceu. Esse relógio é vivo. Ele pulsa. Ele flutua. Quando a sua frequência emocional está baixa, medo, raiva, ressentimento preso, o relógio acelera. As marcas se acumulam. Você envelhece por dentro mais rápido. Mas quando você eleva essa frequência, paz, presença, amor, o relógio desacelera. Às vezes até volta. E aqui a teoria vira mecânica pura. O seu foco consciente cria um ambiente bioquímico diferente dentro do corpo. Hormônios mudam. Neurotransmissores inundam. O pH se ajusta. E esse novo ambiente manda um sinal direto para os seus genes. Desativem os marcadores de trauma. Agora, os genes obedecem. E os genes que estavam presos no modo sobrevivência ligam o modo cura. Mas como você ativa isso todos os dias? Aqui estão as práticas que os laboratórios ainda não ousam publicar em voz alta. Prática 1. A intenção matinal de 7 segundos. Logo ao acordar, antes de abrir os olhos, afirme: eu escolho recalibrar. Eu libero tudo que não me serve mais. A dopamina e serotonina sobem. As enzimas, as tesouras moleculares, começam a trabalhar. 7 segundos já mudam o pH intracelular. Quando você acorda, seu cérebro sai das ondas delta, sono profundo, e entra em teta. Este é o estado de hipnose natural, a janela mágica, onde o subconsciente está escancarado. Ao dizer, eu escolho recalibrar, você não está apenas falando, você está enviando um pulso elétrico que atravessa o corpo em milissegundos. Ao praticar uma pausa consciente de 7 segundos ao acordar ajuda o cérebro a trocar o hormônio do estresse, cortisol, por neurotransmissores de bem-estar, dopamina e serotonina, preparando o corpo para um dia mais equilibrado e saudável. Prática 2, respiração 4, 7, 8 mais visualização celular. Inspire por 4 segundos, pelo nariz, enchendo os pulmões. Visualize suas células como salas escuras cheias de teias pretas. Segure por 7 segundos, mantendo o ar e a calma. Expire por 8 segundos, soltando o ar lentamente pela boca, fazendo um som de sopro. Visualize. Enquanto solta o ar, imagine uma luz dourada limpando sujeiras escuras de dentro das suas células. Isso ativa o nervo vago,
Ele é o freio de mão do estresse. Essa respiração longa avisa ao cérebro que você está seguro, e inunda o corpo com acetilcolina e GABA, que são substâncias que o próprio corpo produz para trazer sensações de tranquilidade, foco e relaxamento muscular. Prática 3. O perdão atômico. Olhe para o trauma. Diga em voz alta: eu te libero. Eu me libero. Essa história termina aqui. Oxitocina e vasopressina agem como mestres de obras. Recrutam as equipes de limpeza do DNA e apagam aquela marca específica. Essa prática é como um abraço químico que você dá em si mesmo para deixar o passado onde ele deve ficar, no passado. Sente-se em um lugar calmo e traga à mente aquela lembrança ou trauma que ainda te aperta o peito. Com muita gentileza, diga em voz alta: eu te libero. Você solta a mágoa. Eu me libero. Você se dá permissão para ser feliz. Esta história termina aqui. Você fecha o livro do passado. O que acontece no seu mundo interno? Quando você perdoa e decide seguir em frente, seu corpo entende que a guerra acabou e libera 2 hormônios maravilhosos. Oxitocina, conhecida como o hormônio do amor e do acolhimento. Ela acalma o coração. Vasopressina, ajuda a equilibrar suas emoções e a criar laços de segurança. Imagine que esses hormônios são equipes de restauração. Eles entram nas suas células e ajudam a limpar o estresse acumulado. É como se eles apagassem as manchas de poeira que aquela dor deixou, permitindo que você recomece com as energias renovadas. Resumindo, o perdão não é sobre dar razão ao outro, mas sobre limpar o seu próprio caminho. Ao falar essas palavras, você recruta o amor do seu corpo para curar suas células. Mão no coração, mão na barriga. 3 coisas que você sentiu gratidão hoje. Tudo isso é epigenética comportamental. Acima da genética. São as etiquetas químicas que decidem quais partes do seu DNA vão ser lidas ou trancadas para sempre. O seu comportamento é o editor. Lembra do experimento clássico com ratos? Mães que lambiam e acariciavam mais os filhotes removiam metilações no receptor e os filhotes cresciam calmos. Os que recebiam menos cuidado, ansiosos. E o mais sombrio, essas marcas podem passar para a próxima geração. Mas elas são reversíveis. O seu comportamento de hoje pode apagar cicatrizes dos seus antepassados. O relógio não é um destino. Estudos de neurocientistas como Sarah Lazar, de Harvard, mostram que meditadores de longa data não sofrem um aumento acelerado do relógio após os 50 anos. 8 semanas de prática podem rejuvenescer o cérebro e o corpo em anos. Você acha que isso é só teoria? Que é conversa de quem medita no escuro. A ciência já provou, em laboratórios controlados, com números, com relógios que não mentem. Em 2021, a pesquisadora doutora Cara Fitzgerald liderou um estudo clínico pioneiro com 43 homens saudáveis entre 50 e 72 anos. Eles foram divididos em 2 grupos. Um continuou a vida normal. O outro seguiu, por apenas 8 semanas, um protocolo que incluía dieta de alto valor nutricional, com foco em alimentos metiladores, como folhas verdes escuras, sementes de abóbora e fígado, que ajudam na regulação do DNA. Sono regulado, exercício leve e o mais importante para nós, técnicas de relaxamento e respiração consciente. Nada invasivo. Nada de remédio milagroso. Antes e depois, as amostras de sangue foram analisadas através do relógio de Horvath, o padrão ouro da idade biológica. O resultado? O grupo de controle envelheceu um pouco, como esperado pelo calendário. Mas o grupo que mudou o comportamento ficou, em média, mais de 3 anos mais jovem biologicamente em relação ao controle. Dentro do próprio grupo, a idade epigenética caiu quase 2 anos em apenas 8 semanas.
As tesouras moleculares trabalharam. As marcas indesejadas foram apagadas. O ambiente bioquímico mudou. E o relógio andou para trás. E não para por aí. Pesquisas sobre psicoterapias para trauma já mostraram reversões semelhantes em quem carrega as cicatrizes do estresse. Quem responde ao tratamento vê as marcas moleculares sendo apagadas junto com os sintomas. O próprio Steve Orvatra afirma: o envelhecimento não é um destino fixo. O estresse acelera o ponteiro, mas a recuperação, a intenção e o comportamento o revertem. Cada intenção matinal ao acordar, cada respiração, cada perdão que você pronuncia em voz alta, cada gratidão com a mão no coração, é um ato de amor ancestral. Você não está só curando seu corpo. Você está cortando as correntes que prendiam gerações inteiras. A ciência está se unindo cada vez mais com a espiritualidade. Aqui no DNA Ancestral nós não escolhemos um lado. Nós unimos os dois. Ciência como lanterna. Espiritualidade como fogo, a chama interna. E o resultado? Um corpo que lembra quem ele realmente é. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, comente "Eu recalibro o meu DNA ancestral" e marque aquela pessoa da família que precisa ouvir isso. Inscreva-se no DNA Ancestral. Ative o sininho. Porque toda semana nós vamos mais fundo. Ciência proibida, segredos ancestrais, práticas que realmente mudam o código. No escuro, o DNA nunca esquece. Mas ele pode ser reescrito. E a reescrita começa com você. Até o próximo ritual. Que as suas células brilhem.